Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021. A lição de hoje é o Ministério de Pastor. Fique conosco até o finalzinho desse vídeo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante assunto. Olá pessoal, eu sou o pastor Josélio Alves, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. O assunto de hoje é o Ministério de Pastor. Estamos estudando a lição de número 9. Antes de darmos continuidade a esta lição, eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Com certeza você será muito edificado e esse conteúdo será de grande importância para o teu desenvolvimento espiritual. Então inscreva-se no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. E se você não assistiu ainda às lições anteriores, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima para que você possa ter acesso às demais lições. É importante você acessar para que você possa ter um melhor entendimento a respeito do tema geral dessa lição. Dito isso, vamos agora para o conteúdo da lição. Muito bem, meus amados, indo aqui para o conteúdo da lição, a lição de número 9, o Ministério de Pastor. O textuário da lição está registrado em João 10:11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Indo aqui para a verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em João 10:11, 14, Tito 1, 7-11 e 1 Pedro 5, 2-4. João 10:11, 14 diz: Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Tito 1, 7-11 diz: Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, tendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordeiros, faladores vãos, enganadores, principalmente da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5, 2-4 diz: Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meus queridos irmãos, indo aqui para a introdução da lição, vejamos como diz aqui o texto. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitos são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Muito bem, meus amados, o que podemos aprender aqui nessa introdução? De todos os dons ministeriais, certamente o dom de pastor é o mais difícil de ser exercido, apesar também de ser, ao mesmo tempo, o mais desejado por todos aqueles que exercem ou que almejam o ministério.
de todos os ministérios, o mais desejado é o ministério pastoral. Em todos os tempos, meus amados irmãos, a função pastoral ela foi complexa, alvo das forças contrárias que combatem contra o rebanho espiritual constituído dos salvos por Cristo. Sempre o inimigo combate contra esse ministério pastoral. Sem dúvida alguma, nos dias presentes, em pleno século XXI, ser pastor não é missão fácil não, irmão. Mesmo obstante a todos os recursos existentes que nós temos hoje, em termos humanos, técnicos e financeiros, com tudo isso, nós sabemos que a missão pastoral é uma missão muito difícil. Os primeiros pastores do Novo Testamento, de forma geral, pagaram com a vida, pelo fato de representar a Igreja de Jesus. Negócio não é fácil não. De modo geral, segundo a tradição e a história da igreja, somente o evangelista João, ele teve morte natural. Alcançou extrema velhice após passar por sofrimentos terríveis. E os demais apóstolos todos tiveram mortes trágicas nas mãos dos sanguinários inimigos da fé. Nos dias atuais, meu irmão, em que nós estamos vivendo, não é diferente não. Ser pastor não é absolutamente fácil não, para quem deseja realmente exercer o ministério com fidelidade e com sacrifício a Deus. Não é fácil não. Para ser pastor de todo jeito, de qualquer forma, tem muitos por aí, mas ser pastor autêntico, genuíno, não é fácil não. E sem falar na oposição externa e interna, muitas vezes perturbam a atividade de um pastor. Dessa forma, meu querido irmão, o dom ministerial de pastor precisa muito, muito mesmo da graça e da unção de Deus para que seus detentores não fracassem espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, porque o negócio é sério. Nós necessitamos muito das orações, da compreensão, do apoio, do amor dos crentes em Jesus, porque o ministério pastoral não é brincadeira não. E nessa lição de hoje, nós vamos refletir sobre a função pastoral, tomando base aqui na palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos revela sobre essa importante missão. Então fique conosco até o finalzinho do vídeo, bom? Vamos adentrar agora nos pontos e nos seus tópicos. Meus irmãos, depois da introdução, chegamos aqui no primeiro ponto, Jesus, o sumo pastor. Primeiro parágrafo, Jesus é o pastor supremo. Segundo parágrafo, o pastor conhece as suas ovelhas. Indo aqui para o terceiro parágrafo, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Temos aqui algumas referências que mostram esse ministério de Cristo como sendo ele o grande pastor. O único que pode ser chamado de grande. Nós temos aqui em Hebreus 13 e 20 que diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. E a gente tem uma referência do escritor aos Hebreus, atribuindo Jesus como sendo grande. Vamos ver aqui como ele foi chamado de grande no seu nascimento, em Lucas 1, 23. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então veja que aqui só Jesus é que pode ser chamado de grande. Pelo fato de que nenhum pastor deve se orgulhar ou achar que é grande, porque só quem é grande é ele. E a igreja também deve entender que o pastor é falho. Só quem é perfeito é Jesus. Ele é o sumo pastor. Ele tem onisciência. Nós vemos aqui no segundo parágrafo, o pastor conhece suas ovelhas. Olha só, João 10 e 14. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. E nós entendemos que só Jesus tem onisciência para conhecer o coração do homem, dos seres humanos.
Ele, como bom pastor, conhece o coração profundo e escondido das ovelhas. O pastor pode pastorear, pode visitar, mas ele não vai conhecer o profundo, né? Ele vai ter uma base, uma noção, mas o profundo só quem conhece é Jesus e aquele a quem ele quer revelar. Indo aqui para o terceiro parágrafo, o pastor dá vida pelas ovelhas. Não é qualquer ovelha, é aquela ovelha que é fiel à voz do seu pastor. Tem isso, então precisamos entender isso aqui. Veja aqui, João 10:11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10:15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço as minhas ovelhas e dou a minha vida pelas ovelhas. Muito bem, meus amados irmãos, o que nós podemos aprender aqui dentro desse primeiro ponto, como sendo Jesus o bom pastor, o sumo pastor, o pastor por excelência. Nós vamos aqui analisar o que diz o Salmo 23 em relação ao grande pastor, ao bom pastor, e nós atribuímos isso ao próprio Cristo. O que nós vamos entender aqui algumas coisas interessantes. Primeiramente, devemos entender que o salmista diz no Salmo 23 e 1 que ele não nos deixa faltar nada. Nada nos faltará. Segundo, nos conduz aos verdes pastos, Salmo 23, versículo 2. Terceiro, refrigera a alma. Glória a Jesus. Quarto, nos conduz às veredas da justiça. Quinto, ele dá segurança para a ovelha. Veja que o texto vai dizer o seguinte: mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, a presença do pastor dá segurança. Quando estamos perto do pastor, a ovelha estando perto do pastor, ela está segura. Glória a Jesus. A segurança da ovelha que está com seus servos, ainda que seja dois ou... Jesus assegura, meus irmãos, que está com seus servos, ainda que seja 2 ou 3. Mateus 18:20. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O pastor está com a ovelha fiel. Glória a Jesus. Sexto, prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Essa unção do óleo é a presença do Espírito Santo na vida do crente fiel. E nos dá vitória sobre o inimigo que se levanta contra a nossa fé. E em sétimo lugar, ainda nós vemos a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que disse que nos cercará todos os dias da vida. A bondade e a misericórdia vai cercar os crentes fiéis. Meus amados, podemos entender que Cristo é o nosso pastor por excelência. Ele é o pastor dos pastores. Ninguém pode se comparar a ele e ninguém pode querer comparar pastor nenhum com ele. Apesar de que nós temos que ser semelhante a ele, mas nunca vamos ser como ele é. Porque só ele é grande. Só ele é que nos dá segurança. Só ele é que não deixa faltar nada. Só ele é que nos conduz, às águas tranquilas. Refrigera a nossa alma e unge a nossa cabeça com óleo. Glória a Jesus. Por isso que ele é o sumo pastor, o pastor dos pastores. Voltando aqui para a lição, meus amados irmãos, segundo ponto da lição, as características do verdadeiro pastor. Primeiro, caráter íntegro. Precisa ter um caráter íntegro. Segundo, exemplo para os fiéis e para os infiéis. E terceiro, exemplo para a família. Observe que aqui a gente vê 3 pontos importantes dentro desse segundo ponto, que demonstra as características do verdadeiro pastor, daquele que realmente é chamado. Apesar de suas falhas, ele precisa se esforçar dentro do que diz respeito a ter um caráter íntegro, a ser exemplo para os fiéis e para os infiéis e também ser um exemplo para a sua própria família. Nós observamos aqui o que diz a leitura bíblica em classe da nossa lição, Tito 1, do 7 a 8, nós temos aqui algumas características do verdadeiro pastor, aquele que deseja o episcopado. Tem que ser irrepreensível, despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador. Pensou um pastor espancador? Dado ao vinho, que quem bebe muito tem que ficar bêbado, E o bêbado, ele se torna um espancador. Nem cobiçoso de torpe ganância, ganancioso que só pensa no dinheiro, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante.
retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tem que ser um profundo conhecedor das Escrituras, apto tanto para doutrinar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Mas isso não é suficiente. Além desse conhecimento, não é apenas conhecimento, ele tem que ter bom testemunho de vida. Veja que não é fácil ser enquadrado nesse perfil de um pastor verdadeiro. Meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender aqui nesse segundo ponto da lição é as características do verdadeiro pastor, como nós acabamos de ver aí. A Bíblia mostra que são muitas as características do verdadeiro pastor, daquele que tem o perfil de um pastor verdadeiro e chamado. Nós vamos ver aqui algumas, iniciando aqui por Tito, que é a leitura bíblica em casa, primeiro, e versículo 7, ele tem que ser irrepreensível. Segundo, ajustado, marido de uma só mulher, fiel, uma só mulher. Efésios 5:25. Terceiro, vigilante, o pastor é o guarda do rebanho, nós temos o guarda do rebanho, devemos estar atentos a tudo o que se passa ao nosso redor, vigiando primeiramente com a nossa própria vida, nossa vida pessoal, nossa vida ministerial, como está lá em 1 Timóteo 4:16, 1 Pedro 5:8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quarto, sobriedade de vida, significa ser moderado, contido no comer, no beber, como está lá em Mateus 10:16. Quinto, honesto. O que é honesto, pastor? Tem um significado de ser honrado, digno, correto, íntegro, decoroso, decente, homem virtuoso, como também a Bíblia diz da mulher virtuosa, fala também do homem virtuoso. 1 Pedro 5:15. Sexto, hospitaleiro, Lucas 10:34-35. Sétimo, apto para ensinar, tem que ter o conhecimento da palavra. 2 Timóteo 2:15. 8, não dado ao vinho, Tito 1:7. Nono, ordeiro, não espancador, Tito 1:7, está lá no Tito na leitura bíblica. Décimo, moderado, Gálatas 5:22. 11º, não contencioso, Gálatas 5:21, como nós temos aqui também na lição. 12º, não avarento, está lá escrito em 1 Timóteo 6:10. 13º, que governe bem sua própria casa, Efésios 5:22, 1 Timóteo 5:14, 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. 14º, experiente, irmão? Não pode ser neófito, sem experiência, 1 Pedro 5:1. 15º, de bom testemunho para com os que estão de fora. E falando-se em bom testemunho, aí dispensa-se comentário, como o próprio diz a lição, tem que ser exemplo para os fiéis e exemplo também para os infiéis e exemplo para a sua própria família. Então nós vemos aí 15 características do verdadeiro pastor. E Deus use de sua misericórdia para conosco e nós possamos estar enquadrados no meio desses que a Bíblia caracteriza como verdadeiros homens de Deus chamados para desempenhar esse ministério pastoral. Voltando aqui para a nossa lição, chegando aqui no terceiro ponto, o ministério pastoral. Primeiro, a missão do pastor. Segundo, uma missão polivalente. E terceiro, o cuidado contra os falsos pastores. Observe que o pastor ele tem uma missão de apacentador de ovelhas. E aqui a gente vê no primeiro parágrafo do terceiro ponto o significado do termo pastor, do grego poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40:11, quando diz:
como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então aqui nós vemos a principal missão de um pastor é arrebanhar o rebanho. Verdadeiramente, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Segundo, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministro envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos, disponível para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Terceiro e último parágrafo, o cuidado contra os falsos pastores. Observe que aqui o pastor, além de ter essa missão de apacentador do rebanho, ensinador, aconselhador, não somente pregar, ensinar, visitar, orientar e aconselhar, mas também administrar os bens e recursos financeiros e materiais da igreja. Administrar a igreja. O pastor é um construtor, o pastor é um administrador, o pastor é um conselheiro, um psicólogo. Muitas vezes tem que ser juiz para resolver causas difíceis dentro da igreja, tem que ser advogado, tem que ser pai, esposo. O pastor, meu irmão, a missão dele é múltipla. Além de tudo isso, de muita graça de Deus, muito conhecimento para combater as heresias, as falsas doutrinas, os falsos mestres, como diz mesmo aqui na lição, em Tito 1, a partir do versículo de número 9, como diz, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Assim como naquela época havia muitos desordeiros, enganadores vão, assim também é hoje, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casa inteira, ensinando o que não convém por torpe ganância. Além de tudo isso, o pastor precisa ter essa graça para combater os falsos pastores, as falsas heresias e as falsas doutrinas que tem que entrar na igreja. Então a missão dele não é tão simples, não, é múltipla. Nós temos aqui nesse tópico uma tabelinha que mostra a multiplicidade da missão pastoral. Primeiro, doutrinária. Segundo, pastoral, já está dizendo pastor. Segunda, administrativa, dentro da questão doutrinária, ensinamento, pregação e exposição da palavra de Deus, apologética, combater as heresias. O que diz respeito a pastorear as ovelhas, evangelizar, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. O que diz respeito à administração, administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro e etc. Então veja, meus queridos, que não é tão simples a missão de um pastor autêntico. Analisando aqui um pouquinho, meus amados irmãos, o terceiro ponto, como acabamos de ver, podemos entender que o ministério pastoral não é fácil, não. Não é apenas desejar ser pastor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. No entanto, além de ter o perfil adequado, é necessário ter em mente que o ministério pastoral ele é alvo de grande contradição e de oposição. Então, além de ter o perfil adequado, tem que entender isso. Vai enfrentar oposição e contradição. Porque se o pastor, meu irmão, ele é ativo, ele é ambicioso. Se é um pastor calmo, é preguiçoso. Se o pastor é exigente, vamos dizer que ele é intolerante. Se ele não exige nada, vamos dizer que ele é displicente. Se ele ficar com o jovem, vamos dizer que ele é imaturo. Se ficar só com os adultos, vamos dizer que ele é antiquado. Se ele procura se atualizar, vamos dizer que ele é mundano. Se ele não se atualiza, vamos dizer que ele tem a mente fechada. O pastor é quadrado.
retrógrado, ultrapassado. Se o pastor pregar muito, meu irmão, aí é prolixo, cansativo. Se ele pregar pouco, vamos dizer que ele não tem mensagem, né? Aí esse pastor não prega não tem mensagem não. Se ele se veste bem, vamos dizer que ele é vaidoso. Se veste mal, vamos dizer que ele é relaxado, que o pastor é relaxado. Se veste direito, não. Se o pastor sorri, vai dizer que ele é irreverente. Se não sorri, meu irmão, vai dizer que ele tem a cara dura, cara de pau. Olha o jeito da carona dele. O negócio é sério. Tudo que o pastor faz, sempre tem alguém que acha que poderia fazer melhor do que ele. Pode até parecer algo hilário ou grotesco o que eu estou dizendo agora, mas reflete um pouquinho muito bem o que muitas pessoas pensam do pastor de uma igreja local. Aliás, alguém já escreveu dizendo que pastor é uma espécie em extinção. Somente a graça de Deus em nossas vidas. Por isso que o pastor precisa de muita graça da parte de Deus e muita oração. Então, meus amados irmãos, mesmo diante de tudo isso, nós precisamos perseverar na fé, sabendo que nosso Deus está conosco, que aquele que nos chamou é fiel. Se nós dermos pelo menos um copo com água fria para um dos pequeninos, a Bíblia diz que de maneira nenhuma tirarei o seu galardão. Imagine quem aconselha, quem orienta, quem visita, quem ensina, quem discipula, quem ora, quem cuida, né, do rebanho como os pastores que são realmente chamados por Deus. Tá bom? Então vamos perseverar na fé, porque o Senhor é conosco. Ore pelo seu pastor, cuide dele, não despreze ele, obedeça a ele no Senhor e ajude a ele, porque com certeza Deus vai te recompensar, tá bom? Ficamos aqui, chegamos no finalzinho de mais uma lição. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de abençoar e ser abençoado por essa lição e tantas outras que vêm por aí. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe aqui sua sugestão de vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha, seu curtir, seu gostei e compartilhar em suas redes sociais. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.